Hoje estaremos dando início a um quadro que eu gosto bastante, que é onde a gente vai estar sempre a comentar o texto grego de João, principalmente, que é o evangelho que a gente está se debruçando nesses últimos meses, né, de comentar. Eu já tenho um preparado aqui para comentar até o versículo 14, né, de João, né, do capítulo 1. Então já está preparado aqui para fazer o comentário, só parar mesmo de fazer a gravação, o comentário em si. Já está tudo pronto aqui, né? Até o versículo 14. Então, até lá a gente vai estar comentando. Em algum momento a gente pode comentar outro texto também para deixar alguma coisa mais espaçada, né? Para não ficar só no Evangelho de João. Mas esse exercício aqui ele é um exercício extremamente interessante, que é a parte em que você analisa o texto grego, você fica em contato direto com o texto grego e você vai aprendendo ali algumas estruturas do grego, né? Vai decorando algumas estruturas, aprendendo, e isso você vai usando em outros lugares, né? Quando você chegar em outro lugar, você já olha, já conhece aqui de outro lugar, de outro texto e tal. Isso é muito bom, é um exercício excelente, sempre naquela pegada de ajudar pessoas que estão a estudar grego, com o objetivo também de estar em contato, ajudar pessoas nesse sentido, pessoas que querem ali avançar um pouco mais no grego, entender algumas coisas. Não sei tudo de grego, talvez não saiba nem metade, nem 10%, mas o que eu sei eu passo aqui para vocês. E é isso, vamos estar aqui nesse vídeo de hoje comentando João capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, né? Para isso a gente trouxe um texto da Septuaginta, Gênesis capítulo 1, e a gente vai estar o texto da Septuaginta apenas apresentando esse texto e em seguida fazendo uma conexão entre os dois textos. Você pode perceber que esses textos eles têm alguma conexão. Por exemplo, aqui nesse texto você encontra esta palavra aqui. Nesse texto você encontra esta palavra aqui, né? Então você já vê que tem algum tipo de conexão aqui nesse texto, tá bom? Ó, tem a palavra aqui mais uma vez. Essas palavras estão em conexão Gênesis capítulo 3 com João capítulo 1, versículo 4, né? E esses textos eles vão nos trazer à memória uma questão importante. Quando você analisa Gênesis, você vai ver no capítulo 3, né? Você vem no capítulo 1, vem trazendo toda aquela estrutura da criação, e no capítulo 1, versículo 3, vai estar escrito aqui, ó, Kai eipen hotheos, né? Então, disse Deus. Há uma pontuação aqui alta, né? Aqui, ó, um pontinho alto, indicando que isso aqui pode ser colocado, por exemplo, dois pontos. Ele vai ser uma frase, vai ter alguma coisa dita depois disso aí. Então, essa pontuação alta vai indicar basicamente isso aí. Você pode ir por esse caminho dos dois pontos, né? Então, é como se dissesse, o que diz nesse texto I, né? O Kai, que a gente já conhece infinitas vezes, de quase todos os textos que eu comentei de João aqui e de outros lugares, você tem um Kai eipen, né? Se que a terceira pessoa disse, a ideia de dizer, do proferir, essa pessoa está em terceira, né? Terceira pessoa, né? Geralmente auristo, né? Quando você tem esses verbos nessa estrutura, auristo, tempo auristo, né? Então, disse Deus, o que ele disse, né? Você tem aqui quem que diz, né? Aqui, ó, theos, hotheos. Então, esse hotheos é exatamente o Deus. Você tem que o Deus está a dizer alguma coisa. E o que esse Deus vai dizer? Aquilo que está na nossa tradução em português, tranquilamente. E o objetivo não é analisar sintaticamente, não sei o que, aqui essa parte da Septuaginta, mas apenas fazer uma conexão e focar o restante do nosso tempo em João capítulo 4, né? Quando a gente vai aqui para o que Deus diz, né? Nós temos aqui geneteto phos, né? Haja luz, caia geneto phos, né? Então, essa parte aqui, ó, onde vai existir a luz. Qual que é a ideia que você tem no capítulo 1? A ideia que você tem Deus criando tudo, você tem ali uma escuridão, a escuridão cobria a face do abismo e tudo mais. Havia trevas sobre a face do abismo, na verdade. Então disse Deus, quando você está trabalhando com escuridão, Deus aparece ali dizendo, haja luz. Aqui os elementos, eles são elementos físicos, né? Ali você tem a terra literal e escuridão literal também, e tudo mais. Então, nesse momento que é feito toda a estrutura da Terra em si, dos elementos, do universo em geral, do que está sendo colocado, céus e terra, no princípio criou Deus céus e terra, né? E aí você estruturando toda a parte desse universo, dessa parte reduzida aí, né, daquilo que está representado pelos céus e terra, e você cria toda essa estrutura, e depois que você cria essa estrutura, você vai dar o segmento de estabelecer a conexão ali da luz, né? Então, essa luz e vida, toda a parte aí vem depois
desse elemento. Então, quando Deus cria a luz, estabelece a luz, né, em oposição naquele momento à escuridão mesmo literal, e aí a partir dele vai estabelecer o elemento da vida, né, estabelecer vida dentro daquela questão ali. Então Deus disse: haja luz e pronto. A partir dali, estruturou tudo no início e agora você faz a conexão dos elementos ali, que vida está conectada, em muitos casos, com a luz está conectada com vida, né? E aí você tem exatamente isso aqui, né? Então Deus fala geneteto, né? Geneteto, um imperativo, né? Geneteto phos, né? Ou seja, haja a luz, né? Você tem ali um comando divino para que haja, e não é um pedido, é uma ordem que você tem: haja luz e houve luz, né? Então, quando ele diz haja luz, o comando, o Kai aqui, essa conjunção, ela vai estabelecer uma ideia de uma ordem uma ordem para ser executada alguma coisa e o ato executório disso aqui. Então ele diz haja luz, né, genetetophos, e aí você tem o Kai dizendo aqui genetophos, ou seja, e houve luz, né? E do Genau, né, do Ginomai, né, do Ginomai. E aí você tem essa estrutura no Gênesis. Que são elementos materiais. Quando você vai para o livro de João, que alguns estudiosos do grego, né, alguns que sabem mais do que eu grego, né, eles entendem ali, alguns entendem que você tem praticamente uma recriação, ou seja, ou até a segunda criação. Você tem uma segunda criação. Então, o mundo está envolto num caos, né? E aqui chega exatamente o relato do Logos, né? O Logos, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, né? Então, quando diz no versículo 3 que todas as coisas foram criadas pelo Logos, ele faz uma relação anafórica ao Logos que está criando que aparece ali no relato do versículo 1, versículo 2, existe um elemento anafórico aqui, né? Todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? O Logos, essa pessoa que está sendo apresentada no versículo 1, versículo 2, né? Então, você tem esse Logos criando todas as coisas, fazendo a mesma coisa que Deus fez no começo. É a mesma relação ali da questão, em que ele faz toda a estrutura, criou todas as coisas, né? E a partir de agora, no versículo 4, ele vai fazer essa conexão, né? Fazer a conexão dos elementos. E aí você chega exatamente no versículo 4, que está escrito aqui, ó, entor, né? Entor, ou enautor, né? Pode para ser feito mais de ligação, né? Enautor aqui, né? Que seria o en, a preposição en mais o pronome autor, né? Que é um pronome dativo. E eu já vou fazer aqui a apresentação das palavras para ficar mais fácil. Substantivo Deus, theos, o verbo aqui, né? O geneteto, que é o verbo haja, né? A ideia do haja, né? E aqui o kai, que seria o i, né? Aqui eu disse, e aqui o artigo ro, que é o artigo masculino, que define aqui, coloca como definido esse sujeito, né? Tranquilamente, é o Deus, então esse o vai para cá, o Deus vai para cá, o haja aqui, né? Aqui seria o phos, que é luz, e aqui seria a conjunção i, e aqui seria o geneteto e do verbo haver, né? E aqui houve, né? E você tem um phos, mas de novo repetindo que aqui é o substantivo. Então o que está de vermelho é substantivo, o que está de verde é tudo verbo, o que está em azul é artigo, e o que está em quase ouro aqui é preposição, tá? Beleza, vamos lá aqui dar seguimento. Quando você olha esse versículo 4, né, ele vai trazer aqui alguns elementos que eles são importantes, que é exatamente a natureza existencial da vida no Logos e também a identidade semântica entre luz e vida, né? Luz e vida você vai estabelecer uma certa relação semântica aqui. Quando você tem, e analisei na verdade as 64 mais ou menos traduções que não estão em português, né, estão em outras línguas, tipo estão em inglês em geral, né? Traduções em inglês, 64 traduções que vão trazer exatamente a ideia do autor, ou seja, vão traduzir que essa expressão nele,
nele, né? Que é exatamente essa primeira parte aqui. Essa primeira parte é a expressão nele. Esse nele, aqui aparece apenas um pronome, né? Uma base dativa, que é o local onde você está depositando aquilo, ou em quem e tal, esse tipo de coisa. Então, nele, né? Nele é exatamente uma referência ainda a elementos do versículo 2, o versículo 1, versículo 2. O próprio logos, esse logos está sendo a referência desse pronome aqui, desse logos que vem criando todas as coisas, né? Então, como ele vem criando todas as coisas aqui, esse logos é feito aqui, essa conexão através do enautor, né? Então, esse enautor, ele está sendo colocado aqui no versículo 4, né? 1 e 4, dentro da parte enautor, né? Esse enautor significa nele, né? Nele o quê? Aí, quando você vai para essa parte aqui, você tem alguns elementos importantes dentro desse texto, né? Como eu disse, eu consultei mais ou menos 64 traduções em inglês, né? Não significa que são todas do inglês originalmente, mas que estão em inglês, são possíveis de serem acessadas em inglês. E essas traduções, elas colocam ali, eu acho que eu coloquei aqui 64. Das 64 que eu pesquisei, vou trazer aqui, acho que eu anotei aqui. Das 64 que eu pesquisei, 46 dessas traduções iniciam esse versículo com a expressão nele, né? Assim como está no grego. O grego traz desse jeito, essas 46 traduções iniciam com a ideia do nele. Dessas traduções, das 64 que eu coloquei, né? Um pouco ali de 63, né, dessas traduções que eu consultei, até foram um pouco mais de 64, dessas 60, um pouco mais de 60 que eu consultei, 63 colocam exatamente a ideia da vida, né? Coloca o elemento vida ali, aqui seguinte, como sendo exatamente como está aqui no definido, né? A gente vai estar comentando isso aqui. E basicamente é isso que eu poderia colocar aqui no início, né? Nós temos algumas traduções que não traz essa ideia nele, né? Inverte a tradução, coloca outra coisa e por aí vai, né? E aí você tem esses elementos aqui. Bom, feita essa primeira apresentação, que eu já expliquei que isso aqui é um dativo, né? Seria uma espécie de objeto indireto, alguma coisa nesse sentido, ou algo que tenha relação com isso que você traduz no português como sendo nele, né? Esse nele aqui, ó, nele, zoe. O que seria zoe? Zoe seria exatamente vida, né? Vida era, né? Ou no caso estava, né? Então a tradução aqui, a vida estava nele, né? Então você tem aqui um elemento basicamente de que a vida estava nesse logos. Isso remete basicamente para quê? Você tem aqui o início da vida, né? Essa vida ela é trabalhada no Novo Testamento com algumas características, né? Eu vou até passar aqui algumas informações que eu já trouxe de alguns autores, só para não deixar o vídeo que alguém gosta de cite os autores desses comentários. Vou trazer alguns comentários aqui que eu terminei aqui anotando. Por exemplo, você tem o May vai dizer que esse elemento aqui, o May é um erudito aí do século XVIII, século XIX, um dos melhores eruditos, um dos melhores exegetas que você tinha do seu tempo, né? O May vai dizer basicamente o quê? Que essa parte aqui nele, ela está se conectando àquele finalzinho do versículo 3, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa parte do se fez, né? Ele está conectando esse em autor, exatamente esse finalzinho do versículo 3, né? Então tem essa parte. E aí nós temos que seria o verbo lá, gegone, né? Ou rogegone, que está no versículo 3, ali no finalzinho. Então há essa conexão. O Roberto vai falar sobre nele estava a vida. Isso vai demonstrar exatamente o poder de criar e sustentar o universo. Então ele vai trazer que essa parte de Zoe em João significa vida espiritual, né? Em João ela significa vida espiritual, porém aqui você tem algum elemento a mais do que somente a vida espiritual. O Vincent Weiss, né, ele vai dizer, nele estava a vida,
ele era a fonte, né? Tanto a fonte física, quanto a fonte moral, quanto a fonte eterna, né? Ou seja, o princípio originador, né? Ele é tanto o princípio quanto a origem de toda a parte da vida. E aí você tem esse elemento aí trazido. E aí essa vida, ela vai tratar aqui, segundo Vincent, vai tratar aqui sobre o elemento da existência, não necessariamente uma vida espiritual somente, mas uma questão da existência. Então, o foco da vida aqui seria basicamente a existência. Aí você tem o Alford, né, um comentário católico, né, que ele vai falar sobre a vida estava no Filho. Então, não meramente a vida espiritual, né, porém aqui ele era a fonte da vida, de toda a vida, né? E nós temos o Foz aparecendo depois aqui, a gente pode comentar. O comentário católico também vai dizer o Foz é a influência iluminadora da vida do Filho eterno, né? Nesse mundo material, e a luz seria a condição da vida ali, né? Então, no mundo espiritual, a vida é a própria condição de todo o desenvolvimento e progresso da vida do espírito, né? Então, basicamente, essas são as contribuições que terminei trazendo para você aqui sobre alguns autores, né? Então, feita essa primeira abordagem, essas conexões, a quem se refere esse em autor, se refere ao de cima, né? Tá, no caso, para trás, de forma anafórica, né? Buscando uma referência lá de trás. Então, a primeira parte, a gente vai estar agora já explicando mais propriamente o versículo. A primeira parte nós temos en autor, que seria nele, zoe en. O que significa? Significa que aqui nós temos a ideia, como aparece no português, corretamente, nele estava a vida. Então, uma coisa que a gente pode chamar a atenção aqui é basicamente que no grego você não tem aqui o elemento, um artigo definido. Então, essa vida, ela parece estar fazendo referência a uma vida existencial, aquela ideia da essência da vida estava no próprio Logos, né? Então, esse é o elemento importante da gente perceber. Ou seja, como aparece ali também o verbo estava com Deus, né? A ideia do theos, que aparece não articulado, né? É um substantivo ali, anartro, que chama. Aqui nós temos um substantivo que não aparece articulado nesse sentido. E aparece junto com o verbo que dá continuidade aqui, o imperfeito, né? O verbo no imperfeito. O imperfeito do verbo eimi, o en. O mesmo verbo, a mesma forma que aparece lá no versículo 1. Né? O versículo 1 ali. Que exatamente a vida estava no Filho, né? A vida estava no Filho. Aqui não era uma vida que estava no Filho, mas a própria vida em essência estava no Filho. Esse é o elemento que você pode encontrar aqui no eimi, né? Então o eimi ele tem essa continuidade no imperfeito, essa continuidade da existência, uma continuidade existencial. Nós temos a questão da duração dessa existência, né? Então essa vida ela não passou a existir como todas as demais coisas. Essa vida ela é anterior a essas coisas que são criadas. Ela apenas chega ali exatamente para dizer estou aqui, apareci. Mas essa vida ela está no mesmo processo de existência perpétua, como se diz, né? No próprio Logos, ou seja, no Logos repousa o elemento da vida e não que essa vida veio a existir. Então ele estava intrinsecamente ligado a esse Logos, né? Essa vida estava ligada intrinsecamente à ideia do Logos. Então é essa primeira parte, né? Que você tem aqui o elemento, essa parte da vida aparecendo de forma não articulada, né? Então, nele estava a vida, né? Você tem esse elemento aqui. Bom, feita essa primeira parte, essa primeira observação, a gente já vai avançar um pouquinho mais sobre o texto aqui. Quando nós olhamos aqui essa parte de João, né? Pegar aqui essa questão de João, o verbo, o verbo já estava presente na eternidade, a vida estava no verbo, e essa vida não teve um início, né? E aí a gente vai para a segunda sentença, a segunda sentença que é exatamente aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Nós temos aqui a outra sentença exatamente aqui, ó. Kai renzoe en tophos ton anthropon, né? Aqui. Então nós temos essa outra parte aqui, que é exatamente que é a conjunção
Re, que é um artigo feminino que acompanha um substantivo feminino de soe, que é o mesmo daqui, né? A diferença agora é que essa vida que aparece aqui, no sentido de que essa vida que aparece aqui, na ideia de que nele estava a vida, né? Nele, por a referência ser a ele, ao Logos, você tem uma implicação um pouco maior aqui nessa parte do que aqui. Porque aqui ele já introduz vida, né? E geralmente, se você fosse introduzir um participante que não é comum, não está ainda no relato, é muito comum você introduzi-lo como um indefinido. Nesse caso você não introduz porque essa ideia você mentalmente, né, ela está buscando alguma referência em outro lugar, inclusive de um elemento já citado, e essa ideia aqui está ligada aos elementos que estão ligados ao logos, né? Como ele já está falando do logos, beleza. E você tem aqui agora uma mudança interessante, que é exatamente aqui, ó. Cai, né? E ele fazendo uma ligação entre essas duas orações, o cai, a conjunção liga orações, né? Então esse cai, ele vai ligar exatamente aqui, ó, ré, zoe, ou seja, a vida, no imperfeito, né? O imperfeito ele pode ser traduzido como era ou estava, né? Então aqui, ó, a vida, ré, zoe, tofós, né? Aqui, en, era, né? A ideia é a mesma coisa que está no versículo 1. A vida era a luz. Tu fós, ton antropon, né? Ou antropon, né? Antropon, né? O que esse texto está dizendo? Aquilo que está já em muitas traduções corretamente, que era a vida estava nele, né? A vida estava nele e a vida, zoe, né? En tofós, tom antropon, né? Ou seja, aí a vida era a luz dos homens. Basicamente, é isso aqui. Quando você pega aqui, você pode ter um elemento de conversível, né? Chamada proposições conversíveis, em que você pode trocar, ambos estão articulados aqui, ó. Os dois substantivos estão articulados aqui. Você pode também trocar que a luz era a vida dos homens, ou como aparece aqui realmente no texto grego, e a vida era a luz dos homens, né? Mas também o oposto pode ser considerado aqui, né? Essa ideia de você trocar esses dois elementos, porque ambos estão articulados, ou seja, acompanhados de um artigo. Você tem dois elementos que estão acompanhados de artigo aqui, tá? Você pode fazer de forma conversível? Pode. Você pode trocar as posições desses substantivos aqui. É possível fazer isso. Porém, você tem também dois substantivos, e como ambos estão aqui no nominativo, né? Ambos estão um feminino aqui e um neutro, né? Aí você tem basicamente que você pode também deixá-los aí pela posição natural do texto, né? Já tem um primeiro com artigo, o segundo com artigo, e por aí vai. Mas por essa estrutura do grego você pode exatamente fazer essa posição, fazer essa troca aí, basicamente isso aí. Então você tem a ideia uma identidade referencial, né, que é essa vida. Na primeira parte você tem aí exatamente uma ideia referencial sobre essa questão. Só trazer aqui algum elemento que terminei trazendo aqui anotado para não esquecer de alguma dessas questões, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos nos comentários que eu terminei trazendo, né? Tá, só fazer um comentário antes disso. O uso do imperfeito ali, ele tem essa ideia temporal, isso é listado, isso é comentado por várias questões, né? O Daniel Wallace, enfim, outros autores que vão estar dentro dessa pegada aqui, tá? Então, agora já voltando para essa parte, nós temos essa ideia do Hetzoe como sendo predicativo, né? O torfós aí como posse do artigo definido, né? E né, nessas obras que a gente estava vendo aqui, já citei algumas, você tem essa possibilidade do elemento conversível, né? Proposição conversível, onde você troca os elementos de posição. Bom, feito essa observação, também vale dizer que,
Como eu disse no começo, esse entó, ele está buscando alguma referência em outro lugar, né? Essa referência ela já deve ter sido citada e, claro, essa referência está ligada ali os elementos estão ligados ao logos. Outra questão que a gente poderia citar sobre o logos, né? Que é comentada é citada por um comentarista Garen, né? Ele vai dizer exatamente aqui: enquanto o logos provê uma ordem e coerência no universo, no versículo 4, essa função especifica-se na transmissão de vida e iluminação moral e espiritual à humanidade, né? Aquela ideia de que aqui você teria uma segunda criação, a semelhança do Gênesis, aqui você tem também os elementos da luz tal, e trazendo vida. Em Gênesis você tem o elemento da vida aparecendo logo após, né, o elemento da luz. Então é isso, e aí você tem alguns elementos nesse sentido. E aí você tem os elementos aqui, essa luz ela se torna nele estava a vida. O interessante é que não diz que nele estava a luz, né? Aqui nesse texto, mas em outros textos vai dizer que eu sou a luz do mundo. Mas a vida aparece ali como elemento principal dessa primeira parte aqui. Então essa primeira parte aparece a luz como elemento principal, né? Aqui a luz aparecendo não articulada, demonstrando que essa luz se está trabalhando o elemento mais da essência da luz. A luz não foi gerada, criada, né? Assim como Deus disse em relação ao mundo, haja luz no mundo, mas a luz em si ela não aparece ali numa criação, ela apenas é iluminada, né? Iluminando o mundo ali. E até porque você já tem luz um pouquinho antes, né? Mas é outro papo, né? E aí você tem aqui essa luz, que é, no caso, o Logos, que vai ser identificado posteriormente como Jesus, se conectando exatamente ao elemento da iluminação, da vida ao mundo e também a luz. Phos, né? Exatamente isso aqui. Então ele se torna a luz dos homens. Por que a tradução coloca dos homens? Por que você tem uma estrutura no genitivo plural, né? Ton, antropo. O acento da palavra homem fora do texto é aqui. Seria antropos. Você tira isso aqui e substitui por um sigma. Antropos. Mas aqui, como no genitivo, você transfere esse acento daqui que vai para cá pela estrutura genitiva, né? Então, a luz dos homens, ou algumas traduções também disseram luz da humanidade. Uma coisa interessante, que talvez a maioria não chegou até aqui, mas o interessante é que a TNM, ela traduz aqui em alguns lugares como sendo vida, né? Nele estava a vida, né? Ela não traduz que nele estava uma vida, ela traduz que nele estava a vida, né? Então essa vida é a única vida, logo a vida já identificada anteriormente, aqui aparece no texto como sendo nele estava a vida. O que mostra que às vezes a tradução da TNM ela faz uma tradução mais teológica, quando convém ela traduz um objeto que não tem artigo, ela traduz no definido, e às vezes o que não tem o artigo, mas compromete a doutrina, ela traduz no definido. Então tem essas questões aí, né? Se você chegou até aqui no comentário, digita TNM, né? E aí a gente comenta. Para essa discussão aqui do vídeo, a gente trouxe algumas obras, né? A gente trouxe, por exemplo, o comentarista May, nós trouxemos o Robert, nós trouxemos o Weiner, nós trouxemos Alford, por exemplo, nós trouxemos a tradução do Nyborn, né? Que é por meio dele havia a vida, né? Nessa questão. Algumas traduções não colocaram nele estava a vida, mas colocaram que através dele havia vida, mesmo assim, de forma qualitativa, como aparentemente aparece na tradução. Então nós temos essas questões aqui, né? E aí nós temos obras, como eu disse, né? Além desses comentários, também consultamos algumas gramáticas, como do Daniel Wallace, nós consultamos a William de Mouse em algumas questões, algum detalhe ou outro, né? Às vezes a gente usa, às vezes não usa, mas consulta, é bom citar. Consultamos também a gramática do Francisco, né? Do Edson Francisco, de Farias Francisco. Consultamos Guz também, Renato Guz, a gramática de Halle. Clemson, a gramática do Eloy, né? A gramática do Huck também, a gramática do Euler Lopes e por aí vai, só para deixar as fontes aqui para vocês, tá? Então é isso, espero que de alguma forma tenha ajudado aí nesse texto, trazendo algumas discussões, explicando algumas coisas. E é isso, até o próximo vídeo, até o
João 1 e 5 a gente vai estar comentando logo mais. Valeu, fui. Se você chegou até aqui, digita nos comentários vida. Vou saber que você chegou até aqui.